nós vamos estar refletindo sobre o livro do Apocalipse durante alguns encontros e talvez motivado pelos acontecimentos caóticos que a gente tem visto quase todos os dias na televisão. Países em conflito, enchentes, tragédias, mortes, 1,80 m de lama, um prédio de 32 andares desabando, gente que tinha uma família com 11 pessoas, 10 morreram e só ficou ele. Um país que vive o caos como o Egito, conflitos em todos os lugares. Como é que um cristão deve olhar para a vida e se comportar diante de um cenário como esse? O cristão precisa cultivar uma espiritualidade equilibrada. Espiritualidade equilibrada é aquela que tem os olhos fitos nos céus e tem os pés firmados na terra. Ele precisa andar com a Bíblia numa mão e com o jornal na outra mão. Porque se ele se desconecta da terra e vive apenas voltado para o céu, ele se torna um alienado. Ele se torna um fanático. Ele se torna um desequilibrado espiritualmente falando. Por outro lado, se ele tira os olhos dos céus e se ele vive apenas para a terra, então esse cristão se torna um materialista, se torna um hipócrita, se torna um cristão morno, para usar uma das expressões mais conhecidas do livro do Apocalipse. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós somos chamados a cultivar essa espiritualidade bidirecional, tanto voltado para os céus quanto ligado na terra. O livro nos mostra a história humana se desenrolando aqui na terra e, ao mesmo tempo, os céus abertos, de onde aquele que está sentado no trono e o Cordeiro estão regendo todos os acontecimentos históricos, estão marcando o compasso das nossas vidas e o compasso da criação. Isso é que é lindo no livro do Apocalipse. É um livro que nos convida a não tirar os olhos do céu e a não tirar os olhos da terra. É essa espiritualidade que eu e você precisamos buscar para a nossa vida. Eu quero convidar você a dar uma rápida olhada em algumas imagens que já fizeram parte do início desse ano. Vamos acompanhar aqui. Imagens que a gente pegou de janeiro e fevereiro desse ano. Essa última foto é do Haiti. Faz mais de um ano que um terremoto gigantesco arrasou aquele país e aquele país ainda está em reconstrução. Há tantas fotos que a gente poderia mostrar, mas essa foto de um homem dentro de uma caçamba de lixo,
mergulhado, procurando alguma coisa para comer e com um sorriso enigmático, talvez de alegria porque encontrou alguma coisa que comer no meio da miséria, do lixo, do resto de outras pessoas, são ou formam um retrato desses tempos caóticos que nós vivemos, onde as intempéries assustam e onde os conflitos eclodem em tempo real. Você é capaz de, durante o jantar, assistir a movimentação da praça principal da cidade do Cairo, milhares de pessoas se agitando, se matando. Tal conjuntura evidencia a imensa fragilidade do ser humano. Apesar do seu aparente domínio sobre a tecnologia, sobre a natureza, sobre a ciência, o que nós vemos é a incapacidade do homem lidar com as tempestades da vida, queridos. Sejam elas literais ou figuradas. Ele já percebeu isso. Quer ele seja morador de Teresópolis, Chicago, Sydney ou Cairo. O Apocalipse é uma mensagem de Jesus Cristo para os seus servos de ontem e hoje. E a cada dia ela se torna mais relevante para os que querem cultivar uma espiritualidade sadia, aquela que tem os olhos fitos no céu e os pés firmados na terra. Hoje nós vamos conversar sobre essa espiritualidade cristã sadia que tanto buscamos. O tema de hoje é o Senhor da Igreja e o preço do Evangelho. Nós vamos ler o capítulo 1 de Apocalipse, do verso 9 até o primeiro versículo do capítulo 2. E eu já quero dizer para você que na semana que vem nós vamos continuar sobre esse mesmo texto, porque o texto é tão rico e tem falado tantas coisas que nós tivemos que dividir essa reflexão em duas partes. Nós vamos ler o texto como um todo. Nós vamos tratar de um aspecto dela hoje, a semana que vem trataremos de outro. Vamos à leitura. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí de joelhos, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. A palavra Hades pode querer dizer inferno, profundezas, morte. Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas presentes e as que acontecerão depois destas. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas.
Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu invadi o capítulo 2 para que você perceba que não há divisão, porque quem está falando até o fim do capítulo 1 continua falando no capítulo 2. Então nós cometemos muitas vezes o equívoco de ler a Bíblia de maneira fracionada, de maneira partida, de maneira limitada. E se tem um livro que nós precisamos ter uma mente aberta para ler, é Apocalipse, porque ele tem enormes conexões com o Antigo Testamento. Sem compreender o Antigo Testamento, você não consegue entender o Apocalipse. E este que está falando, semelhante a um filho do homem, é Jesus Cristo. É aquele que estava morto, ou que esteve morto, e agora vive para sempre. E ele dá a João 7 cartas. Na sua Bíblia está escrito carta a Éfeso, carta a Esmirna, mas eu quero convidar você a abrir os olhos para ver que isso não são 7 cartas. É uma carta. Texto que nós lemos, Jesus diz: escreva num rolo, escreva num livro e manda para essas 7 igrejas. Cada igreja recebeu na íntegra o livro do Apocalipse. Cada igreja recebeu especificamente para a sua igreja uma mensagem profética, não uma cartinha. Não é um como você vai, é uma mensagem profética. Mas nós não vamos entrar nesse aspecto hoje. Quero tratar com você outro aspecto do texto. Para a gente entender o contexto histórico no qual se desenrola o livro do Apocalipse, deixa eu mostrar uma cena desse filme, o Apocalipse, estrelado por Richard Harris. O filme é de 2002 e ele faleceu em 2002, foi um dos seus últimos trabalhos. E nessa cena nós vamos ver o imperador Domiciano. Ele está no Senado de Roma e está tomando a palavra. Ele começa dizendo: vamos ver o que ele vai dizer. César Augusto Titus Flávios Domitianos, o Senhor do Império, nesse momento me declaro divino. Este é o nascimento de um novo dia. O universo inteiro se lembrará dele como o dia do renascimento, a chegada do reino do Deus Domitianos. Só isso que aconteceu. Num belo dia o imperador acordou com vontade de ser Deus e ele faz isso por decreto. Na maioria daquelas cidades aonde Apocalipse é dirigido, havia um templo erigido ao imperador. O culto ao imperador era feito na cidade e era tido como obrigatório. Fosse você um cristão, alguém que entende que o correto é adorar como Jesus Cristo como Senhor, agora você era obrigado a adorar o imperador César como Senhor. Era obrigado a dizer Axios César, ou seja, César é digno. E quando nós abrimos o livro do Apocalipse, no capítulo 5, nós vemos que quem é Axios, quem é digno, é o Cordeiro que foi morto e com seu precioso sangue conquistou o direito de abrir o livro da história.